Praticantes de religiões orientais se orgulham, às vezes, por seguir preceitos milenares. A ideia é que a minha religião é superior porque é mais antiga. Se vale esta regra, o apóstolo Paulo a usa para bom efeito contra os judeus que tinham se convertido a Cristo, mas queriam trazer as obrigações da lei de Moisés para dentro do cristianismo. E mais ainda, as motivações de provar a bondade própria. O argumento de Paulo é este: o sistema de fé demonstrado em Abraão é mais antigo e superior ao sistema de bondade própria pela lei que os judeus tinham trazido para dentro da fé. Vamos ler agora Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos separar aqui primeiro o exemplo de Abraão que Paulo cita nos versículos 6 a 9. Abraão era o pai dos judeus. Ele viveu antes da lei de Moisés. E ele agradou a Deus sem o sistema de lei. Ele agradou a Deus por meio da fé, quer dizer, ele acreditou na promessa de Deus e obedeceu ao mandamento do Senhor. O exemplo de Abraão, Paulo está dizendo, continua válido para nossos dias e para nós hoje no século 21. Paulo cita Gênesis capítulo 12 para mostrar que a bênção à humanidade viria por meio de Abraão, antes da lei de Moisés existir. Paulo recorre às Escrituras. Estas Escrituras, para nós hoje, são o Antigo Testamento. E por meio delas ele demonstra a verdade do que ele estava afirmando. Nesse texto pequeno, ele cita 6 textos, 5 dos livros de Moisés e um do livro do profeta Abacuque. Será que nós hoje podemos demonstrar a validade da nossa fé pelas Escrituras, como fez o apóstolo Paulo? É preciso, não é? Em segundo lugar, vamos ver aqui a natureza da fé que Paulo menciona.
Para ele, nesse contexto e nesse livro, a fé representa todo o sistema cristão. Na verdade, é um resumo para o Evangelho, um resumo numa só palavra. É semelhante ao uso que Lucas faz. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, ele citando Jesus, quando ele coloca o arrependimento para representar toda a mensagem a ser pregada no mundo inteiro. É semelhante também ao uso que o Senhor Jesus faz em João capítulo 12, versículo 50, quando ele usa o termo mandamento para representar todo o plano de Deus, porque ele diz que o seu mandamento, o mandamento do Pai, é a vida eterna. Paulo não é contra a obediência, nem a prática do mandamento de Deus. Ele está combatendo, sim, nesta carta, o mau uso da lei de Deus, para provar a bondade própria. A fé em Cristo nos livra da maldição da nossa maldade, quer dizer, da bondade própria. Número 3, vamos ver aqui nos versículos 13 a 14, maldição e bênção. Todo ser humano vive sob a maldição de Deus pelos atos que nós cometemos. Olha o versículo 10, como ele diz lá. Eu e você, todos nós, estamos embaixo da maldição de Deus. Ninguém fica fora. Paulo vai citar o Antigo Testamento em Romanos 3, quando ele diz, ninguém é bom. Ninguém. Agora, muita gente considera aqui, nessa carta aos Gálatas, que Paulo está condenando apenas o legalismo no sentido mais restrito. Mas, na verdade, quem cria seu próprio sistema de justificação, quer dizer, quem faz algo diferente do que a revelação de Deus no Novo Testamento, perante Deus, cai nesta maldição também. Paulo afirma que Cristo assumiu a nossa maldição na cruz. Se a nossa fé não está em Cristo, estamos condenados. Só voltar para ler a primeira parte da abertura dessa carta para ver como Paulo condena quem traz um outro evangelho, de qualquer natureza. Se Cristo não é Senhor nosso, e ele ser nosso Senhor significa segui-lo como mestre, obedecer seus mandamentos. Se Cristo não é Senhor nosso, estamos condenados. Nós recebemos esta bênção prometida a Abraão, por meio da fé. E qual é? Paulo diz. É receber na nossa vida o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, a presença de Deus novamente na nossa vida. Todo o sistema da fé, todo o plano de Deus, todo o arrependimento para ser pregado, está concentrado nessa única verdade de ter Deus presente conosco. Por isso, Cristo foi chamado Emanuel, Deus conosco. A grande maldição não é queimar em chamas, mas sim, eternamente, estar separado de Deus. Este é o maior mal. E é disso que Jesus nos salva. Que Ele nos abençoe.